Olá, pessoal. Hoje vamos desenvolver nossa segunda aula de Mecânica Geral 2, Dinâmica, e com o assunto de movimento curvilíneo geral. Vamos lá. Quando a gente fala de movimento curvilíneo geral, a gente está falando de qualquer trajetória curva. Não necessariamente ela tem que ser circular. Uma trajetória circular ela é um pouco mais comportada porque ela tem um raio constante, mas não necessariamente essa aula aqui se restringe a curvaturas de raio constante, não para curvaturas gerais. Então a gente começa traçando uma curvatura ali, uma trajetória qualquer, que eu busquei unir ali em uma figura só no meu desenho, ou a informação das três figuras que estão ao lado, em que a gente tem uma trajetória S, que uma partícula vai descrever, e ela vai percorrer uma trajetória ΔS, que vai ser de fato o percurso que aquela partícula vai percorrer, a trajetória. E a gente tem os vetores posição R para posição inicial e posição final dessa partícula. E a variação desse vetor R para R', ele vai resultar num vetor chamado ΔR. Eu tentei deixar ali um pouco mais notável um pouco mais explícito do que na figurinha original, né, para a gente ver a diferença que existe entre a variação da posição para trajetória. Então são coisas que são diferentes. Quando é que essas coisas vão tender a ser similares? Quando a gente pegar intervalos cada vez menores, né, entre uma posição e outra da partícula, a gente vai ter aquele vetor ΔR se aproximando do vetor ΔS. Ok? E a gente tem aí também nessa figura, nessas duas figuras aí, que a velocidade ela é sempre perpendicular, ela é sempre tangente à trajetória, tá? Sempre tangente à trajetória, ok? Então a gente tem a função trajetória, que é uma função S, que é uma função do tempo. A gente tem ali o vetor ΔR, que é a subtração do R' com o vetor R. E a gente tem então o conceito que a gente já trouxe da aula passada, que é o vetor velocidade média, que ele é o ΔR sobre ΔT. Então, o ΔR é a variação da posição, né? Se a gente pegar o limite de ΔT tendendo a zero, a gente tem que esse ΔR sobre ΔT, ele vai tender a dar para a gente o vetor velocidade instantânea, né? Para cada um dos pontos da trajetória que aquela partícula está percorrendo. Então, e a velocidade, né, por ser uma derivada no tempo da trajetória, ela sempre vai ser tangente à trajetória, ok? Isso sempre vai acontecer. Para raio constante, para raio variável, sempre, ok? E a gente tem ali naquela figura... Ah tá, e tem aquela informação que eu comentei antes, né, que quando o ΔT ele tende a zero, quando a gente pega intervalos cada vez menores, a gente tem também que o ΔR tende ao ΔS. Eu estou falando intervalo sem falar que é o intervalo de tempo tendendo a zero, porque a gente pode também ter intervalo de ângulos tendendo a zero. Quando a gente varia, ali a gente está variando o tempo, né, já que a função trajetória é uma função do tempo. Mas o vetor R e o vetor R', eles poderiam também ser uma função da posição θ, de uma posição angular. Então, se a gente pegasse também, variasse o ângulo, fizesse uma variação cada vez menor entre as variações de ângulo dos vetores R e R', a gente também teria que o ΔR tenderia ao ΔS, ok? E ali com a definição, né, da derivada de que a velocidade é a derivada da trajetória no tempo, a gente tem ali para uma trajetória qualquer, dois vetores velocidade que são tangentes à trajetória. Okay? Se eu chegar a falar perpendicular aqui, eu me enganei. Eu quero falar tangente, só apenas. Tá? A velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Então, se a gente pega esses dois vetores V e o V' e reorganiza eles de uma outra forma, né, colocando esses vetores V e o V' a partir de um ponto único na origem, a gente conseguiria traçar uma outra linha que iria ligar os pontos desses vetores velocidade. E essa linha a gente chama de odógrafa.
Na verdade, os livros chamam de odógrafa, né? Eu nunca vi ninguém usando isso aí. O Hibbeler usa, o Wikipedia estava sabendo que isso existia, né? Alguém pode estar chocado, meu Deus do céu, o professor referenciou a Wikipedia, fim dos tempos. Não acho, não acho. Era fim dos tempos na época que eu estava na 7ª série, né? Daí, o Wikipedia estava começando, ainda tinha, né? Era um pouco complicado na sua autogestão que eles fazem lá. Então, hoje o Wikipedia ele é uma referência ok para a gente começar um estudozinho, né? Então, você está lá com uma curiosidadezinha, a gente pode ir lá dar uma olhada, uma primeira verificada no Wikipedia, não é terrível. Às vezes a gente... É muito interessante que quando for um assunto que a gente quer se aprofundar, a gente olha as referências que eles estão citando, né? Algumas figuras do Wikipedia são muito boas e são de licença aberta, né? Para a gente poder usar, se referenciar. Então, no caso aí, eu fiz entre aspas, em itálico, que é como tem que ser feito em qualquer trabalho que tenha uma citação, tá? Então, pelo amor de Deus, não façam plágio nunca. Eu acho que eu vou acompanhar vocês em geração de vapor mais para frente, em TCC mais para frente, e essas discussões vão ocorrer lá na frente também. Então, desde já se acostumem, ok? Então, vamos lá. Odógrafa é uma curva descrita pelas extremidades dos vetores velocidade instantânea quando transladados de modo a terem todos a mesma origem, tá? Então, eu peguei este vetor aqui. Cadê? Peguei este vetor V e só transladei ele para cá, né? Para que ele seja igual em sua intensidade, direção e sentido, mas que parta agora desse ponto O, ok? Então, essa aqui é a curva da odógrafa. E então, se a gente pega a variação desses vetores, a gente tem aqui uma variação de velocidade. Se a gente passar a pegar intervalos cada vez menores de tempo para capturar essa posição Q para a posição Q', ou para aqui, né, P e P', e traçar os diversos vetores para intervalos cada vez menores, a gente vai tender com que esse ΔV variando em intervalos de tempo cada vez menores passe a dar para a gente uma aceleração instantânea. Né? Se a gente simplesmente pega o ΔV, um ΔV grande qualquer, e divide por um ΔT, a gente vai ter uma aceleração média. Se a gente faz com que esse ΔT tenda a zero, a gente vai ter então a aceleração instantânea. E por sua vez, a aceleração ela é sempre tangente à curva da odógrafa. Okay? Para que isso tudo serve? Para a gente lembrar aqui, ó, a aceleração ela será sempre tangente à odógrafa, que é a curva da velocidade. Então, esse raciocínio da odógrafa, ele serve para a gente ver o que acontece ao fazer derivação por derivação ao longo do tempo. A gente pega a trajetória e deriva. O que a gente encontra? A gente encontraria uma curva de velocidade. A gente deriva essa curva de velocidade para encontrar o quê? Para encontrar um vetor aceleração. Ok? E se a gente organiza depois tudo isso que resulta, né, para cada ponto, a gente vai ter, então, reforçando tudo aqui, né, que o vetor velocidade ele é tangente à trajetória. E o vetor aceleração, que é tangente à odógrafa, ele passa a ser, ele passa a apontar sempre para o centro da curvatura. Tá? Isso é um troço bem importante. Se a gente imagina que a gente gira um pêndulozinho, uma pedrinha amarrada no barbante, e a gente gira essa pedrinha, e a gente vê que aquela pedra está fazendo uma curva, né? Se o raio for constante, né, ele vai fazer um círculozinho. Se não for um elástico, nada assim. Então, a gente tem que o objeto faz uma curva. A aceleração da pedra só existe porque o cabo está puxando essa pedra para o centro da curvatura. Então, se a gente lembrar que somatório de força é igual a massa vezes a aceleração, ou melhor, a força do cabo imprime nessa pedrinha uma aceleração para o centro. Então, a gente tem que, num caso de uma pedrinha girando com raio constante, a gente tem a força para o centro resultando numa aceleração para o centro. Se essa aceleração para o centro deixar de existir, esse corpo para de fazer uma trajetória curva, né? Ou pelo menos circular.
e ele vai escapar pela tangente, que é onde estava apontando o último vetor velocidade que ele tinha, enquanto ainda existia força. Okay? Vamos explorar isso mais para frente, tá? Explorar bastante essa ideia mais para frente, mas se vocês conseguiram visualizar o que está na minha mente aqui, né, que é uma pedrinha girando, né, a gente consegue visualizar aí também com a ajuda dessas curvinhas aqui, né, que a velocidade é tangente à trajetória e a aceleração aponta sempre para o centro da curvatura. Algo que a gente tem que enfatizar: a velocidade é a derivada primeira do deslocamento, a aceleração é a primeira derivada da velocidade, só que também a gente sabe lá desde o segundo grau que a aceleração ela pode ser a derivada segunda do deslocamento. Tá? Então é uma outra forma de pensar, vai depender da forma como a gente quer tratar o dado, o exercício, né? É uma informação que pode ser útil. Quando eu estou falando de derivadas nessas frases aqui, eu estou falando de derivadas no tempo. Vamos lá para componentes retangulares, né? Ver como que funciona posição, velocidade e aceleração numa componente retangular XYZ, ok? Então a gente sempre vai começar definindo posição. Qual é a posição de uma partícula no eixo que a gente escolheu? Então aqui no eixo cartesiano, XYZ, a gente vai se guiar pelos vetores unitários I, J, K, que são os vetores que nos indicam direção e sentido, e eles são unitários apenas, tá? A única coisa que é importante deles é a direção e sentido. A intensidade deles não é relevante, porque é sempre unitário, tá? Então, e eles nos servem para quê? Se a gente quer ter um vetor, uma quantidade do vetor posição no x, no eixo x, a gente pega a intensidade x e multiplica pelo vetor y, e a gente passa então a ter o quê? Um vetor completo, pleno, com intensidade, direção e sentido, né? Onde a intensidade é dada pelo valor de x, a direção e sentido é dada pelo vetor unitário i, j ou k, ok? A gente vai ver outros vetores unitários, a gente ainda vai ver o normal tangencial e o radial transversal, que são outros vetores unitários que a gente vai facilitar a nossa vida, né, ao longo dessa matéria. Então, vetor posição. O vetor posição R ele é dado pela intensidade x, direção e sentido i, mesma coisa para i, j e z, k, ok? O vetor R ele é uma função do tempo, essa trajetória é uma função do tempo, a gente vai acompanhar essa trajetória ao longo do tempo. Então, se o vetor R é uma função do tempo, os seus vetores que os constituem ali também são funções do tempo, né? A gente tem, isso aqui é lá acho que é geometria analítica ou álgebra linear, não lembro. A gente tem a norma, ou intensidade do vetor, que é dado a raiz da soma dos quadrados de cada uma das intensidades que a gente estiver analisando. E a gente tem a direção dada pelo vetor unitário. A gente pode trazer um vetor unitário que represente o vetor pleno, com direção IJK. E vai ser dado pelo vetor R, né, dividido pela intensidade de R. Então, a gente reduz ele a apenas uma direção e sentido, né, com um vetor unitário daí, que é o vetor UR ali. Para a gente achar a velocidade, né, a gente já viu que a velocidade é a derivada da posição, do deslocamento ao longo do tempo. Então, para fazer achar o vetor velocidade, a gente tem que derivar o vetor posição. Então, é o que eu fiz ali. Eu peguei e apliquei a derivada do tempo para cada um dos termos, e a gente tem, então, a derivada de x vezes y. Então, aquilo ali é um produto. Então, a gente tem que fazer a regra do produto para lidar com aquilo ali. Então, se a gente pega um daqueles termos para desenvolver, a gente pode brincar lá com a regra do produto que diz que vai ser a derivada de x vezes y seria, no tempo, seria o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Aqui eu fiz o contrário, eu fiz o segundo vezes a derivada do primeiro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tudo bem. Isso aqui traz algumas implicações para quem for fazer um estudo mais avançado ou estiver brincando com referenciais, com
com referenciais variáveis. Aqui é para o caso, o que a gente vai usar nessa disciplina é considerar que o nosso eixo de coordenadas é fixo e ele não vai mudar nunca de posição. Então, se a gente tem que o vetor unitário i está sempre colocado na mesma direção e sentido, mesma posição, a derivada dele no tempo é zero. Tá? Isso não tem que ser verdade para tudo. Aqui, esse videozinho aqui que eu deixo indicado, por que a gravidade não é uma força, desse canal Veritasium aí que é bem legal, se desafiem aí a dar uma olhadinha, né? A gente tem que começar a praticar o inglês, é bacana, graduação é um momento bom para isso, tá? Então se desafiem um pouquinho, procurem ver as coisas talvez com legenda em inglês, nem que um vídeo de 20 minutos vocês levem talvez 40 minutos para analisar. Eu sugiro não só filminho físico, assim, de coisas acadêmicas, não. Procura um desenho, assiste um desenho. Recomendo muito o melhor desenho do universo, que é Avatar, a Lenda de Aang. Pega Avatar, bota ele em inglês, bota com legendinha em inglês e vai brincando ali, vai praticando, tá? Botei aqui um videozinho também, caso vocês queiram dar uma olhada. Aqui ele está mostrando, ele usa esse exemplinho de uma pessoa que cai, né, de um prédio, por exemplo, e ele passa a acompanhar essa pessoa. Então, para quem está em queda livre, e se a gente toma aquela pessoa como o nosso referencial, a gente tem que todo o resto que está talvez ali preso num prédio, né? Talvez para aquele corpo que cai em queda livre, os corpos que sobem, os corpos que estão no prédio estariam subindo com uma velocidade, com uma aceleração de 9,81 metros por segundo quadrado. Né? Então, isso tudo vai depender de qual referencial que a gente está adotando. Então, em alguns casos, o referencial vai ser fixo. Em outros casos, é inevitável e impossível de tratar, ou talvez seja mais fácil de tratar, o referencial como móvel. Daí, se o referencial for móvel, daí a gente tem que levar em consideração esse termo que a partir de agora a gente vai desconsiderar para a coordenada retangular. Tá? Na coordenada retangular, a gente vai ter aqui o DI, DT, o DJ e o DK, DT, eles vão ser sempre zero. Nas outras coordenadas, a gente não vai poder fazer isso. Nas outras coordenadas, essa regra do produto é bastante importante. A gente vai utilizar elas para derivar todas as equações que a gente vai trabalhar. Ok? Nesse nosso caso de componente retangular, a gente tem aí que a velocidade vai resultar, então, na derivada, o único termo que vai continuar existindo ali desse ponto aqui o I dx dt, né? Então dx dt é a variação dessa intensidade x ao longo do tempo, então vai ser a velocidade x, né, que aponta no eixo y. Então, se a gente pegar termo a termo, a gente tem, no fim das contas, que a velocidade uma componente i vezes o vetor unitário i, uma componente de velocidade y vezes o vetor unitário j, e por aí vai. Ok? Onde Vx é o dx dt. Ok? De forma similar, se a gente fizer essa derivação aqui novamente, a gente vai encontrar a mesma questão da derivada do unitário, mas a gente faz a mesma consideração e acha aqui que a aceleração para esse eixo de coordenadas retangulares vai ser também um AXI, um AYJ e um AZK. Ok? O movimento de projétil é um movimento que é bastante adequado que a gente utilize esse eixo de coordenadas retangulares, porque ele fica fácil de tratar dentro desse tipo de coordenada. Okay? Então, se a gente pega esse exemplo resolvido do BIR, por exemplo, o exemplo 11.7, vamos lá, um projétil disparado da extremidade de um rochedo de 150 metros de altura, com uma velocidade inicial de 180 metros por segundo e um ângulo de 30 graus com a horizontal. Desprezando a resistência do ar, encontre a distância horizontal da arma até o ponto onde o projétil atinge o solo, que é aquele deslocamento x, e a altura máxima em relação ao solo alcançado pelo projétil. Okay? Aqui, inicialmente, a gente poderia utilizar dois eixos de coordenadas. A gente poderia colocar nosso eixo de coordenada onde a gente pensasse primeiro. Tá? Acho que o BIR ele escolhe aqui esse eixo que é colocado aqui no topo do morro, tá? Mas a gente poderia escolher esse aqui de baixo, a gente vai
Ah, não, é o contrário. Ele coloca aqui embaixo, coloca aqui embaixo no pé do morro aqui, e depois a gente conversa o que acontece no caso contrário. O movimento de um projétil, a gente tem que pensar nele como se ele fosse dois movimentos que estivessem acontecendo junto. Okay? Onde o movimento do eixo X, ele é subordinado ao movimento do eixo Y. O que eu quero dizer com isso? Só vai haver movimento no eixo X enquanto esse corpo estiver suspenso no eixo Y. Okay? A partir do momento onde ele toca o solo, a gente para de tratar o exercício. Ele acabou o nosso problema. Okay? A partir do momento que ele toca no solo. No movimento X, por que ele fala ignorando a resistência do ar? Porque se tivesse um vento contrário, o vento contrário poderia causar uma desaceleração nesse corpo que está se deslocando ali no eixo X. Né? Então, se não houverem forças de arrasto, de velocidade do ar, do vento, nada disso, que é uma simplificação, a gente não tem nenhuma aceleração no eixo X. Então o eixo X ele vai começar com uma velocidade e ele vai terminar com a mesma velocidade. Okay? Já o eixo Y ele está trabalhando no campo gravitacional. Então, enquanto o corpo sobe, a gravidade está indo contra esse movimento. Vai ter um momento onde ele para, porque a gravidade consegue anular toda aquela velocidade que tinha para cima, e ele passa, então, a acelerar para baixo. Né? E isso a gente tem essa vivência desde que a gente brinca de bola quando a gente é criança, né? Então, qualquer coisa que a gente joga para cima, a gente vai ver esse comportamento do corpo diminuindo a sua velocidade enquanto sobe, parando no topo e voltando a acelerar, favorável daí à aceleração da gravidade, ok? Então, o movimento em Y, ele é um movimento uniformemente variado, uniformemente acelerado, acho que a gente chamava de uniformemente variado no segundo grau, né? Com aceleração constante igual à gravidade. E o movimento no eixo X é um movimento uniforme com aceleração zero e, então, consequentemente, velocidade constante. Ok? Se a gente tem confusão com a trigonometria, vamos revisar esse negócio, tá? Então, vocês têm aí acesso a trocentas informações na internet, procurem, tá? Procurem os livros aí de trigonometria e reforcem esse conteúdo, tá? Brinquem de variar os ângulos. Então, aqui, por exemplo, aqui tem um certo ângulozinho aqui, ele vai ter um seno e um cosseno para esse ângulo aqui, mas daí se a gente muda de ângulo, os catetos adjacentes passam a ser outros e os catetos passam a ser outros, né? A hipotenusa é sempre constantezinha ali na dela. Mas enfim, procurem revisar isso aí, tenham segurança disso aqui. Isso aqui gera erro nas nossas provas, tá? Então revisem, ok? Revisem trigonometria caso vocês não estejam 100% seguros disso aqui, ok? Pelo menos sendo cosseno, né? Pelo menos sendo cosseno. Então vamos lá. Então como é que a gente começa esse exercício? No eixo Y, já que o eixo X ele é subordinado ao Y, a gente tem que entender o Y primeiro. É o Y que vai mandar no eixo X. Então no eixo Y, a gente já derivou uma equaçãozinha para movimento uniformemente variado, que é com uma aceleração constante mais uma velocidade variável, né? Então a gente tem o y igual a y0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, considerando positivo para cima, ok? Estou considerando que o y0 está no solo, ok? Então, como está desenhado ali onde aquela flecha aponta, então o y0 é no solo, e o nosso y inicial, ele está numa posição 150 metros acima da nossa referência, ok? Velocidade inicial no eixo y desse negócio vai ser o 180 seno de 30, que é a decomposição vertical daquele vetor de 180 metros por segundo. E a aceleração da gravidade é negativa, né? 9,81 metros por segundo ao quadrado, negativo. Então a gente monta a equação,
né, que vai ficar aquele 150 mais 180 vezes seno de 30t menos 9,81t quadrado sobre 2. E a partir daqui a gente pode conhecer, né, já que a gente tem o deslocamento, a gente pode derivar o deslocamento para entender plenamente como é que é a velocidade. E se a gente derivasse mais uma vez, a gente ia encontrar a aceleração constante igual a menos 9,81 metro por segundo ao quadrado. Okay? No item A, deixa eu ver aqui, a distância horizontal da arma até o ponto onde o projétil atinge o solo. Então a gente precisa descobrir quanto tempo esse corpo fica suspenso antes de tocar no solo, ok? Que vai ser o tempo em que houve movimento no eixo X. Então aqui a gente tem dois tempos, tá? Um tempo negativo de menos 1,53 segundos e um tempo positivo de 19,88. O tempo negativo, às vezes a gente fala que ele não tem sentido aqui. Ele tem sentido. O eixo, deixa eu ver aqui. Eu vou na linha do meu raciocínio agora. Aqui, ó. Aquele tempo de menos 1,53, ele seria o tempo que é um tempo anterior ao nosso disparo do cronômetro ou anterior ao ao início do evento do exercício. O início do evento do nosso exercício, ele acontece quando a gente lança um corpo a 180 metros por segundo daquela posição com aquela angulação, ok? O tempo negativo seria o tempo em que eu teria que ter lançado uma bola, o projétil, tá? Numa direção aqui perpendicular a essa trajetória, para que quando ele chegasse nessa posição de 150 metros de altura e x igual a 0, ele tivesse 180 metros por segundo com 30 graus de angulação. Ok? Então, o que aconteceria se eu mudasse, saísse desse topo de morro e viesse aqui para trás? Tá? E começasse a cronometrar apenas quando a bola passasse aqui. Né? Então, aquele tempo de menos 1,53 é isso aí que está acontecendo. Seria um outro início de problema, ok? Mas a partir do tempo igual a 0 para frente, ele leva então 19, quase 20 segundos para tocar o chão aqui lá na frente do projétil, da arma. Botei aqui no Wolfram Alpha, caso vocês não conheçam, tá aí o Wolfram Alpha, é um sitezinho muito útil. Ensinei um amigo a fazer balanço de gordura, quando ele quer achar um creme de leite com 35% de gordura, exatamente, né? Porque ele misturando nata a 40% de gordura e leite a 3% de gordura, né? Faz ali um balancinho de gordura ali, pô. Né? Então bota ali as equações, manda lá pro coleguinha, o coleguinha vai saber mexer. Aqui mesma coisa, tá? O Wolfram Alpha ali, ele cria um linkzinho lá em cima, se você quiser compartilhar com o coleguinha a equaçãozinha e ver como é que ela funciona, você vai lá, copia o link e manda para ele no WhatsApp, por onde quer que seja, tá? E daí a gente consegue fazer um estudo melhor da função que a gente está analisando. Melhor não, né? A gente consegue ter uma ferramenta aqui, né, que nos dá algumas opções, ok? Alguns destaques só que aqui o separador de decimal é ponto, tá? Então tem que colocar a aceleração como 9,81. A vírgula ela serve para separar outras informações, então naquele caso eu usei a vírgula para colocar uma segunda equação. Eu coloquei a primeira que é y igual a nananã, e a segunda é y igual a 0. Me resolva para y igual a 0. Tá? E tem outras formas, outros usos, né? Então, se eu não me engano, quando a gente quer pedir a derivada de alguma coisa, então se a gente acho que coloca lá um derive, alguma coisa assim, entre parênteses, uma equação, vírgula, qual a variável que você quer que derive, né? Em função de que você quer que derive. Então, o Wolfram Alpha aí. Nunca encontrei um manual, sempre na tentativa e erro, tá? Talvez ele seja autoexplicativo, talvez ele se explique aí, mas veio. Vocês vão descobrir coisa melhor que eu, caso vocês usem. Ok? Então aí, ó. E aqui só mais esse destaque, quando a gente estiver utilizando o seno, cosseno e tangente, a gente tem que lembrar de verificar se ele está utilizando graus ou radianos, ok? Nesse caso aqui, ele já viu que 30 tem cara de graus e ele botou graus, ó. Estou usando graus. Se quiser usar radianos, clique aqui, tá? Ao invés ali, use radianos
caso queira, ok? Isso aí, acho que esse exercício aqui foi bem explorado. O que a gente precisava? Ele pediu deslocamento, né? Deslocamento em X. Não sei se eu fiz. Eu acho que eu não fiz. Mas o deslocamento em X vai acontecer como agora? Com a gente desenvolvendo a equação para o eixo X, tá? Que seria a velocidade é constante, então a gente teria x igual a x0 mais v0 t. O v0 é constante. O v0 nesse caso é quem? É 180 cosseno de 30, né? Que é a projeção daquele vetor de 180 para baixo no eixo horizontal, ok? Do ângulo de 30 graus ali, então seria 180 cosseno de 30, a velocidade inicial e constante em x. E a gente teria então x igual a x0 mais v0t. O x0 é 0 e o tempo é o 19,88. Daí com isso a gente acharia qual o deslocamento horizontal que a gente teve aí com esse projétil, ok? O item B, ele pede a altura máxima que o projétil alcança. A gente sabe que o projétil, na altura máxima, enquanto ele sobe, ele desacelera e eventualmente ele passa a acelerar para baixo. Então, entre a subida e a descida, ele ficou com velocidade zero. Então, ali, até se a gente traçar uma linha que é tangente à trajetória, a gente vai ter uma linha horizontal, né? Então, aquilo ali é zero no eixo Y, não tem dimensão no eixo Y aquela linha horizontal, né? Então, ele tem velocidade zero no eixo Y, mas ele tem uma velocidade de 180 cosseno de 30 constante, né, que continua levando o corpo para frente ali naquele ponto ali. Para achar aquilo ali, então, a gente pode tomar um caminho aqui talvez mais longo e descobrir qual é o tempo para que esse corpo atinja Y máximo. Então, a gente utiliza a equação na verdade, é derivada disso aqui, né? É a derivada daquele y igual a y0 mais o 0t mais t quadrado sobre 2. Se a gente derivar aquilo ali até mentalmente, y0 é a derivada daquilo ali. O y0 é uma constante. A derivada de y vai dar dy dt, que vai dar um vy. Y0 constante. O v0t derivado no tempo vai ficar v0. E v0y, né? E o at quadrado sobre 2 derivado no tempo vai ficar 2 vezes at dividido por 2. Então vai ficar só at, que é o que está aqui. Vy, o v0y, que é o que sobrou da derivação, mais at, ok? Na aula passada de introdução a gente tomou um outro caminho, né? Mas dá para chegar aqui também da mesma forma, para derivar essas equações aqui. Então, considerando vy igual a zero, a gente tem, então, a gente organiza a equação para descobrir o tempo máximo, ou melhor, o tempo para achar a altura máxima. E daí, a partir disso, a gente volta e aplica naquela equação ali, rosinha ali de trás, para encontrar, então, uma posição y de 562,8 metros, ok? Existe um outro caminho, que é por Torricelli. Né? Já que ele não está pedindo qual é o tempo que ele leva para chegar na altura máxima, ele só quer saber que a altura máxima é essa, a gente pode utilizar a Torricelli já direto. A gente sabe qual é a Torricelli, então fica v final ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta x, ou tudo para y aí, né? Então a velocidade final em y é 0, a velocidade inicial é 180 seno de 30, a aceleração é negativa, e daí com isso a gente acharia um ΔY. O valor que a gente acha aí seria então de 412,8 metros, né, 0,84 metros, que ele está considerando uma variação. Então a variação em quem? Variação acima da referência. A referência inicial que a gente tomou era considerando... Não é em relação à referência. É em relação ao ponto de partida. É em relação ao ponto onde ele tinha 180 seno de 30 como velocidade y. Tá? Acima desse ponto onde ele tinha 180 seno de 30 como velocidade y, ele vai desenvolver esse ΔY. É isso que a gente está informando para essa equação.
né? E a aceleração está atuando como? Está em 9,81 metros por segundo ao quadrado para baixo. Então, acima desse ponto de início, tem que considerar ainda então os outros 150 metros, que se a gente considerar, dá o mesmo resultado anterior ali. Ok? O que mudaria se a gente colocasse a referência no outro ponto? Se a gente colocasse a referência ali no topo do morro? O que mudaria na equação é que a gente tem um y final, ou melhor, um y inicial em 0. Né? O nosso y inicial é 0, porque ele está coincidindo com o ponto da referência. E o nosso y final, ele estaria lá no chão numa posição de menos 150 metros, porque ele caiu 150 metros abaixo da referência. Né? Então é isso aí que ia mudar inicialmente. A velocidade inicial não ia mudar, mas ainda assim usa-se os pontos conhecidos em posição e velocidade para descrever a parábola, que será mais ou menos aberta conforme a gravidade. Tá? Acho que era isso. Isso aqui eu falei. É isso. Muito obrigado.